Então, audiência, que fique constância de que estamos gravando hoje, terça-feira, dia 31 de março, né? Que data? Uma data, enfim, desconfiável, pelo menos. Porque, bom, a nossa agenda de trabalho hoje nos exige fazer isso. Acompanhar a Jana Machado de forma gravada. Bom dia, Nelia Vilela, tudo bem? Bom dia, Ralph Paldi. Bom dia, pessoal do Desacato. Tá tudo bem, né? Como diz você, 31 de março. Mas 31 de março é uma mentira, né? Os sem-vergonhas comemoram hoje porque eles não querem admitir que a ditadura era tão mentirosa que ela começou 1º de abril, né? Como que o sofrimento dura 48 horas. Brindemos pela democracia, então, com água mineral. É muito importante. Isso. É muito importante se hidratar no isolamento. Se hidratem no isolamento. E Jana Machado nos pediu que falássemos se cai Bolsonaro, se não cai, mas, na verdade, está sendo atingido por flechas de todo lado, Bolsonaro, como nunca, né? Teve o documento das lideranças dos partidos do campo progressista, tem também o ofício que o ministro Marco Aurélio Melo enviou à instância de uma solicitação do deputado mineiro do PT, Reginaldo Lopes, enfim, e outras tantas coisas, porque Mandetta se rebelou, Moro se colocou do lado de Mandetta, Paulo Guedes também, Bolsonaro está na berlinda. Vamos avaliar um pouquinho isso e depois queria alguma informação que tu tens aí da quantidade de leitos que temos em Santa Catarina. Pode ser, Lenila? Pode ser. Vamos conversar então. Pois é, ontem eu tinha comentado já, né, que a gente teve um documento que foi assinado por várias lideranças aí. Eu vou ler exatamente, mas basicamente os partidos de esquerda, as lideranças de esquerda. Então a gente tem o Fernando Haddad, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, a Manuela Dávila, mas temos também Tasso Genro, Gleisi Hoffmann, que é presidenta do PT, Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, Edmilson Costa, que é o presidente do PCB, Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL, e Luciana Santos, do PCdoB, que na prática exige que o Bolsonaro renuncie para permitir que o país possa continuar ou agilizar o seu trabalho em prevenção ao coronavírus e continuar a defesa do país, né? Então tirar o estorvo da sala, né? Tirar o obstáculo do caminho, porque na prática ele tem funcionado, como até o Dória outro dia disse, né? O Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda, e a gente não pode ter na presidência da República, no meio de uma crise dessa, uma pessoa que não só não ajuda, como atrapalha a gente poder tomar as medidas que precisam, né? A própria imprensa comercial está dizendo todos os dias, Miriam Leitão, né? Essas criaturas, Armínio Fraga, que mesmo as medidas que ele anuncia não faz. Então, e o povo precisa comer, não dá para deixar em casa sem comer, não dá para não deixar em casa. Então, precisamos de atitude. Tem algumas análises de que Bolsonaro não renunciaria, que ele ficaria mais descansado, desfrutando da aposentadoria na Tijuca, estaria extraordinário, mas o problema são os filhos. São quantidade de desastres penais, criminais que tem os filhos, a quantidade de causas, a quantidade de delitos da família. Parece que tem já na semana passada, né, tem essa notícia de que ele só aceitaria renunciar se o Brasil, enfim, as pessoas com quem ele supostamente está negociando aceitassem dar garantias de que os filhos dele não seriam presos pelos crimes que cometem, né? Mas isso é muito difícil de se negociar, porque como é que você vai dizer que um juiz não vai apresentar uma denúncia depois? Porque, afinal de contas, as evidências sobre os crimes cometidos por ele saltam aos olhos todos os dias, né? Mas... Pois então. Agora, será que o Aras, Procurador-Geral da República, acolhe a solicitação de Marco Aurélio Melo ou terá que ir isso para o Supremo Tribunal? Porque Aras é homem de Bolsonaro, as reações de Aras até agora são detestáveis para o Poder Judiciário, para a Justiça, né? Não sei se para o Poder Judiciário, para a Justiça. Para a Justiça,
o Marco Aurélio pega a denúncia crime, porque o que o Reginaldo Lopes protocolou não foi um pedido de impeachment diretamente, né? Ele foi uma denúncia crime, alegando que o Bolsonaro comete um crime contra que está previsto no Código Penal, no artigo 268, que é não respeitar obrigação imposta por autoridade sanitária em questão de saúde, né? E o Reginaldo Lopes argumenta que o Bolsonaro cometeu esse crime várias vezes, né? Quando não reconhece a recomendação de quarentena, quando não respeita o próprio isolamento, quando vai passear agora nas cidades satélites em Brasília, que ele fez essa semana. Então, ele faz essa denúncia, o Marco Aurélio acolhe, porque o Marco Aurélio podia rejeitar ela imediatamente, e encaminha para a Procuradoria-Geral da República, que precisa oferecer denúncia. O que acontece? É muito difícil que venha do Aras. Todo mundo viu a articulação que eles fizeram. O Bolsonaro não nomeia o primeiro da lista do MPF, do Ministério Público Federal, né, para a Procuradoria-Geral da República, porque é uma votação em que tem uma votação entre os procuradores gerais do país e se oferece uma lista tríplice, e o Aras não era o primeiro, ele foi indicado. E aí a gente percebe que o Bolsonaro escolheu exatamente pessoas que não fossem nunca oferecer denúncia. O fato é que ele, enquanto presidente da República, só pode ser acusado de crime por esse meio, né? E aí, se esse crime, se a PGR oferecer denúncia, ele tem que ir para a Câmara ainda, e aí abrir um processo de aceitar a denúncia, que não é a mesma coisa que abrir o impeachment, mas se a denúncia for aceita, o processo de impeachment tem que ser votado também por afastamento primeiro, né? E depois se torna um impeachment ou não. Elenira, é impressionante, já que tanto admira Bolsonaro e a família Bolsonaro e a oligarquia brasileira admira tanto os Estados Unidos, mais de um editorial, ontem foi o Washington Post, sugerindo o impeachment de Bolsonaro, né? Isso tem repercutido também em editoriais na Europa. Parece que há quase um clamor mundial. O Bolsonaro transformou-se em um pária mundial, e há um grande clamor pela importância que tem o Brasil e por uma questão humanitária também, de que Bolsonaro seja deposto. A Jana nos perguntava ontem sobre Bolsonaro, se ele caía, o que acontece? Entra Mourão? Refletiste sobre isso? Há muito tempo tenho refletido, né? E falar sobre isso no dia 31 de março é bem... simbólico, bem né? simbólico. Enfim, porque o que acontece? O Brasil é um país que tradicionalmente não respeita a lei quando cai um presidente. E caem muitos presidentes, caem, a maioria é derrubado, né? Mas o que acontece? Por exemplo, se pegar o exemplo do Jânio Quadros, né? Jânio Quadros pede renúncia e, por lei, quem tinha que assumir era o vice-presidente, na época era o João Goulart. Para o João Goulart assumir, teve que ter uma revolta comandada pelo Brizola, e ainda assim, quando ele assume, eles dão o que as pessoas costumaram chamar de golpe branco, que foi uma criação de um parlamentarismo, enfim, não muito... que não estava previsto, né, legalidade nenhuma, para esvaziar de poder. Vamos pegar esse exemplo, Elenira, porque temos 2 minutos, senão Dona Jana depois, e temos que ver a questão dos leitos. Ela está certa. Elenira, vejamos o seguinte, o exemplo do Jânio Quadros. Acontece que a esquerda, coisa que não aconteceu nem com o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, a esquerda acaba de se reunir. Está reunida, tem uma base parlamentar considerável, e Rodrigo Maia sempre está atento a essas atitudes parlamentaristas, ele age muito como primeiro-ministro. Por outro lado, muitos comandos militares que hoje mudam, e isso não é uma questão de Bolsonaro, isso diretamente são períodos, sempre nesta data mudam os comandos, são legalistas. A maioria são legalistas, reconhecidos como legalistas. Eu acho que amanhã temos que continuar discutindo isso, aí junto. Não sei se amanhã estaremos juntos ou não com a Jana, mas os três, ou nós dois, porque
não sei, me ficou uma pulguinha atrás da orelha com isso que tu falaste, o exemplo Jânio Quadros, a renúncia, as garantias, o desejo antigo do príncipe de Paris, Fernando Henrique Cardoso, de instalar o parlamentarismo, enfim, essas questões, né? Então, essa é uma possibilidade, né? Que a própria Câmara invente aí algum regulamento. A Constituição brasileira já é semi-parlamentarista, ela nunca foi devidamente presidencialista, porque teve muita coisa construída no sentido do parlamentarismo, mas faz o plebiscito e o país escolhe o presidencialismo e isso vira uma incongruência dentro da própria Constituição. Aí, então, mas pegar outro exemplo, por exemplo, o Sarney, quando assume na morte do Tancredo, também não era o que estava previsto na lei. Quando o Itamar vai assumir, quando o Collor é retirado, tem que ter uma gigante negociação, porque aí sim era previsto em lei que o Itamar assumisse, mas, enfim. Então a gente tem muitas possibilidades. Sem dúvida nenhuma, Rodrigo Maia é uma das pessoas que mais se mexe para ser a pessoa que vai assumir, né? Ele tem tomado, como você disse, muitas posturas por isso. O próprio Mourão não está quieto, e eu lembro sempre que antes do Bolsonaro assumir, a gente já tinha os generais anunciando que o Mourão seria presidente da República, então, obviamente, eles sempre estiveram com um olho muito grande nisso, e existe um movimento da esquerda de que seja reconhecido que a chapa é ilegal. Aliás, é engraçado, porque o próprio Bolsonaro diz que houve ilegalidades no processo eleitoral e as ilegalidades têm que ter sido da parte dele, porque ele que ganhou a eleição, né? Então, Elenira, para simplificar para a audiência, porque temos a questão tem meio minutinho para a questão dos leitos. Então, vamos continuar amanhã ou mais amanhã com isso, porque Jana Machado não tem resposta para você, tem várias respostas. A história brasileira tem muitas respostas, tem muitos nomes também. Jana, tem muitos nomes, audiência. Leitos, rapidamente. Leitos, nós temos o seguinte, a gente está estimando que a 10% da população, a gente conversando com funcionários que trabalham em UTI, que são do Centro de Saúde, a Samila e a Edileuza, elas estão relatando que a gente tem um número de 540, em torno de 540 leitos de UTI em Santa Catarina. E a gente precisaria, se a gente considerar que mais ou menos 10% da população será infectada, que é o que as estatísticas indicam, e desses 10%, 4% das pessoas precisariam de internação, a gente precisa em torno de 2.800 leitos. Então, se o Moisés não mantiver, ainda bem que ele recuou do recuo, como a gente disse ontem, mas se ele não mantiver a política de distanciamento social, ou seja, manter todo mundo que der em casa, e não providenciar imediatamente, comprar equipamento. Ontem a gente teve a notícia de que a VEG anunciou que está produzindo respiradores, porque também não tem quantidade suficiente de respiradores. A gente teve um professor da UFSC que desenvolveu um protótipo que é possível produzir rapidamente com os equipamentos que estão disponíveis, envolvendo válvulas que são usadas para GNV nos carros e que são adequadas para poder ser esterilizadas adequadamente para ser usadas em pacientes. Mas a gente vai precisar providenciar leitos, providenciar respiradores e manter o distanciamento social, senão a gente não vai ter como atender essas pessoas e vai estar acumulando corpos na porta dos hospitais. Caramba. Portanto, Elenira, fique em casa, fico em casa, ficamos em casa. Exatamente. Jana Machado, continua contigo o JTT Diário. Obrigado, como sempre, aos apoiadores, aos leitores, leitoras, audiência do Portal Desacato, o JTT Diário. E contigo, Jana. Tchau, William. Até amanhã. Tchau, Jana. Tchau, audiência. Oi, gente. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Audiência do JTT especial Fique em Casa. Bom, hoje, como todos os dias, a gente está com o JTT repleto de informações, coisas muito interessantes. A gente vai começar com um novo quadro, que é da Verônica Loss, e ela vai nos ensinar a fazer um pão saborosíssimo, segundo ela. Eu não tentei, eu quero que você tente em casa e mande sua mensagem aí pra gente, pra ver se deu certo, pra ver se realmente ficou legal. É o quadro Panela Solidária, a cozinha de Verônica Loss aqui no JTT Diário. Depois a gente tem Isolados em Casa, Conviver e Criar,
condições, com a psicóloga Lívia Monte. Instituto Arco-Íris, solidariedade com os mais vulneráveis, entrevista com o Denilson Machado, que é ativista social. Também temos a nossa responsabilidade, o serviço de jornalismo, com a nossa diretora-geral de jornalismo do Portal Desacato, que é a Thali Feldglaser, bastante coisa. E também temos a luta dos pequenos comerciantes do velho centro de Florianópolis, né? Aquele centro velho ali, a parte mais antiga, mais histórica do centro de Florianópolis. Quem mora por aqui sabe que ali tem um monte de comerciantes. Como que estão esses comerciantes, né, com o coronavírus? Também temos os prós e os contras das sessões virtuais na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Quem fala sobre isso é o Marcos José de Abreu, o Marquito, que é vereador de Florianópolis. Como que estão sendo essas sessões online, né? A vida toda está sendo online agora, a gente não está saindo de casa e é melhor que não saiamos mesmo. Também temos os estudantes que perderam as bolsas do CAPS e ficaram desempregados. Bom, os cortes chegaram, né? Então, a gente vai ficar aí com o Panela Solidária com a Verônica Loss para dar uma relaxadinha um pouco, né? Dar uma esquecida, talvez, do coronavírus. E, bem, esse é o JTT especial, diário especial. Fique em casa e até amanhã, gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Ó, vou até colocar aqui embaixo para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, as nossas redes sociais, tem o nosso portal desacato.info, o Insta, que é @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato também. Estamos no YouTube, Portal Desacato, e no Twitter, Desacato Brasil, tá? Você também pode mandar a sua pauta aqui pra gente, deixa eu colocar aqui os telefones aqui, ó. Lembrando que a gente não está na nossa redação. Esse primeiro telefone aqui, ó, é da nossa redação. A gente não está lá, a gente está em casa, né? Então, esse primeiro telefone a gente não considera por enquanto, até a gente voltar para a nossa redação aberta do Portal Desacato. Mas temos aqui o nosso WhatsApp, onde você pode mandar suas pautas, e o nosso e-mail, onde você também pode mandar suas pautas. Lembrando que você pode conversar com a gente aqui mesmo, né, nessa transmissão ao vivo. Então, mande sua sugestão, sua pauta, sua crítica, como que está sendo aí na sua região com o coronavírus. E lembrando que não saia de casa, né? Bom, é isso. Vamos lá com a panela solidária da Verônica Loss. Até amanhã, gente. Bom dia, gente. A gente está aqui desde Riveramento, Uruguai, fronteira, Rivera, Santana do Livramento. Eu me chamo Verônica Loss, entre outras coisas gosto de cozinhar, e hoje a gente vai fazer um pão com o que a gente tem em casa. É um pão que fique saboroso, nutritivo e que eu vou aproveitar aqui os ingredientes que eu tenho à disposição, porque como a gente está em quarentena, a gente não pode sair toda hora para comprar tudo o que quer. Aqui nessa bacia eu tenho batata doce bem amassadinha, sementes de linhaça, especiarias, né, como alecrim, gengibre ralado, cardamomo, tem meia colher de sal, meia colher dessa daqui, um pouquinho de açúcar mascavo para ajudar na fermentação, aveia e água quente. Agora isso vai descansar um pouquinho e daqui a pouco eu começo o pão. Quando já repousou, né, a aveia já inchou e a linhaça também já liberou seu óleozinho, sua mucilagem. Então a gente vai colocar as farinhas. Esse vídeo a gente está gravando a pedido da amiga Thali pro Desacato, pro Portal Desacato, e a gente vai procurar, na medida do possível, fazer receitinhas boas, legais, nutritivas e com aproveitamento nesse tempo, nessa época de quarentena. Então, as farinhas que eu vou usar são essas. A Panfacil Integral, né? Desculpa eu ter que fazer propaganda, que essa empresa não está nos pagando nada, mas é a farinha integral a um preço razoável,
que a gente encontra ali do outro lado da linha divisória, em Livramento. Na última vez que a gente escapou, né, de casa, fugimos de casa para comprar farinha e me resta ainda meio quilo. Eu vou colocar toda ela e depois eu vou seguir colocando farinha branca comum, que tem no armazém aqui do bairro, que a gente pode conseguir fácil, até dar o ponto da massa. Eu não sei que quantidade de farinha que vai ainda, porque eu vou colocando e amassando até a massa chegar no ponto certo. Mas aí no final a gente vai saber. Uma observação é que a batata doce que está aqui amassada foi cultivada num assentamento dos companheiros do MST aqui em Santana do Livramento e foi produto de troca, de trueque, como a gente fala aqui no Uruguai. Tá? Eu recebi essas batatas doces da companheira agricultora a troca de um livro. Tá? Então, agora eu vou colocar as farinhas aí no massa, a olho, tá? Porque eu tenho que ver que umidade que a massa vai me dar. E vou amassando. Por incrível que pareça, aquela farinha toda que eu joguei aqui al azar foi perfeita para a umidade que eu tinha. E aí amassei. E aqui já temos o pãozinho pronto para crescer, tá? Agora ele vai crescer 2 horas aproximadamente e depois eu vou amassar de novo e formar os pães. Aqui começa uma parte muito interessante da produção do nosso pãozinho, que já descansou, já cresceu. Essa é a parte mais legal, que é a parte de amassar. Bueno. Essa parte, essa segunda amassada, é importante para ativar o glúten. Se a gente vê que a massa começa a pegar um pouquinho na mão, a gente pega um pouquinho mais de farinha, só para não pegar a massa na mão. E aqui a gente põe força. A gente põe aí toda a força, toda essa bronca, essa energia estagnada que a gente está guardando por não poder sair de casa, por estar na quarentena, por não poder fazer festa. Tudo a gente joga aqui na massa. A bronca do Bolsonaro. Tá. E aí a gente canta a música preferida da gente, pelo menos umas 3 vezes. Então, aí depois de amassar bastante, de colocar toda a neura em cima da massa, eu dividi ela em 4 partes, porque nessa minha forminha linda, maravilhosa, que está 500 anos na minha família, cabem 4 pãezinhos desse tamanho, tá? Então, eu também coloco em lugar de óleo no fundo, que quando assa fica soltando um cheiro de óleo queimado, eu prefiro colocar farinha para o pão não grudar, tá? Então, dividida a massinha em 4 partes, aí a gente vai formar os pãezinhos. Mas cada um faz do jeito que quer, né? Faz um pão grande, faz 2, faz vários pãezinhos pequenos, tá? Aí a forma do pão é livre. Aí aqui distribuo os 4 pãezinhos nessa forminha linda, tá? Coloco a forma que eu quero. E para decorar eu vou colocar sementes de girassol, como já estão nesses 2 aí. A gente passa uma aguinha primeiro embaixo, isso aqui é só água, para que as sementinhas grudem. E como num passe de mágica, como se estivesse usando lagotita, só com água as sementes ficam bem grudadinhas. Aí a gente corta para dar uma decoração e também assim o pão, quando ele cresce, ele tem uma tendência a rachar. Se a gente faz um cortezinho em algum lugar, ele não vai rachar em qualquer lado, ele vai rachar aí onde a gente cortou. Bueno, aí a gente tapa com o nosso paninho bonitinho
e deixa ele crescendo até aumentar uns 50% de tamanho. E forno, né? Forno de aproximadamente 180, 200 graus, forno médio para não queimar. Saíram do forno, maravilhosos, rústicos, tostadinhos e com um aroma inacreditável. A gente segue se vendo aqui no Portal Desacato, com cozinha solidária e inclusiva. Beijo! Jana Machado, audiência do Portal Desacato, estamos de novo em outro lugar. Eu vou de um lugar para outro, né? Eu vivo viajando virtualmente. Vamos conversar agora com nada menos que com a Tali Feldigleisa, que é a nossa diretora-geral de jornalismo, está em República Dominicana, na cidade de Santiago de los Caballeros. É que nome bonito que tem essa cidade. Segunda cidade mais importante da República Dominicana. E está ali desde lá, conduz toda a nossa atividade jornalística, inclusive o JTT Diário, que estamos fazendo cada entrada de maneira excepcional, de maneira especial, com este formato. Cada um de nós é nosso domicílio. E Talife de Igreja também está se isolando, está isolada lá na sua casa, República Dominicana. Bom dia, Tali, tudo bem? Bom dia. Tudo bem em termos, né? Porque essa situação gera uma ansiedade, né? Muito, muito grande, especialmente acho que no Brasil e aqui também diante da situação que não é talvez que nem lá, mas é bem difícil. Talvez vocês não tenham lá em República Dominicana o problema que nós temos aqui de um presidente devastador para a pandemia, né? As contradições são muito grandes aqui. Este é um país continental também. E se tu observas ontem e nos dias anteriores, inclusive grandes editoriais de grandes jornalões do exterior, dos Estados Unidos, tu está muito perto dos Estados Unidos. Ontem o Washington Post pedia o impeachment de Bolsonaro, mas isso tem acontecido também com jornalões da Europa, com editoriais do New York Times, enfim. Inclusive o país que Bolsonaro admira tanto está pedindo o impeachment dele, né? E a situação também nos Estados Unidos, que hoje em dia é o país mais agravado pela situação da pandemia. Como está a República Dominicana com isso? Bom, aqui foram tomadas medidas, mas infelizmente, pelo que eu estou vendo, são inadequadas e tardias no seu resultado agora imediato. Ainda acho que não se estão vendo os resultados da quarentena, que não é obrigatória. Então, esse é um país que nem o Brasil, que a maioria da população vive da economia informal. Então, é muito complicado. A gente está com um toque de recolher que começou sendo a partir das 8 da noite até as 6 da manhã. E semana passada, o presidente Danilo Medina mudou para 5 da tarde. Tá? Mas é como se o vírus durante o dia não circulasse. E ontem teve um boato também, né? De que ia ter a quarentena 24 horas, ou toque de recolher 24 horas, e as pessoas foram para os supermercados, lotaram bancos, supermercados, tudo, pensando que isso ia acontecer, e realmente era só um boato, né? Mas o problema dos hospitais para acolher as pessoas suspeitas ou já confirmadas de Covid-19, a infraestrutura deixa muito a desejar. Então, tem bastante contagiados, também muitos contagiados por festinhas, casamentos, né, da classe média alta, e está complicada. A taxa de letalidade, acho que é que se chama, está bem alta, né, para o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, não é que recomenda, é o que se diz, né? Tem um problema mais, Thalia, aí, que é que boa parte do dinheiro que circula em República Dominicana é oriundo da remessa dos familiares dominicanos nos Estados Unidos. Muitos deles, uma quantidade exponencial dos dominicanos nos Estados Unidos, têm trabalhos informais.
E a situação da pandemia nos Estados Unidos, que hoje em dia é a situação mais grave no mundo, também deve ocasionar problemas nesse aspecto, né? Esses trabalhadores informais dos Estados Unidos não podendo enviar ou recortando remessas para os familiares da República Dominicana. Pode ser. Ainda isso não se sentiu, né? Mas sim, acho que tem mais de 1 milhão de dominicanos fora do país e a grande maioria mora em Nova York, como se fala aqui para todos os Estados Unidos, né? E esse é um problema muito grande, eu acho que vai refletir. Tá? Mas a única solução que eu vejo aqui é a quarentena total, mas não dá para ver uma disposição do governo, apesar que tem vários médicos, cientistas, profissionais, especialistas em geral, recomendando isso, né? Mas vamos ver, por enquanto eu estou aqui absolutamente isolada. E cansada também de tanto trabalho, né? A jornada tem sido dobrada para nós. E falando um pouco da nossa responsabilidade, falando para a audiência do portal e os leitores e leitoras do portal, para a audiência do JTT Diário, este especial, né? Pelo período de quarentena, de coronavírus, quais são as medidas que você, como diretora-geral, está tomando para nós executarmos? Quais são os passos que nós estamos dando? Bom, primeiro, né, uma coisa que todo mundo sabe, mas é bom repetir, que quarentena não é férias e menos ainda para quem trabalha com comunicação independente, alternativa, autogestionária. Então, o trabalho nosso já era muito e agora praticamente é 24 horas, né, de plantão, dando informação, tentando dar a informação mais certa possível, porque em todos os âmbitos da vida, né, acho que está dando para sentir o que é não poder planejar absolutamente nada. Então, o dia se vive a cada hora, né? Então, temos a equipe, praticamente, como falei, de plantão, e com um jornal, além, obviamente, do portal desacato.info, o JTT Diário Especial Fique em Casa, que tenta juntar na rede de jornalismo solidário todas as pessoas que têm alguma coisa para contribuir, todas estando em casa, ou quem não estiver em casa é porque realmente tem que sair para trabalhar, porque cumpre uma função social, médica, etc. Então, nesse JTT Diário Especial Fique em Casa, a gente junta todas essas pessoas e traz uma proposta diferente de Florianópolis, Santa Catarina, vinculado com o mundo todo, né? Aproveitando essa tecnologia, as possibilidades, apesar que a internet agora está um pouco complicada, né? De tantas pessoas que tem ao mesmo tempo, mas a gente tenta fazer isso e juntar as pessoas e com esse paradoxo que falou uma jornalista, né? Não soltar a mão de ninguém quando não pode dar a mão para ninguém, né? Não soltar a mão virtual de ninguém, né? E a gente está conseguindo, sabe? Está conseguindo bom resultado. A gente estava conversando com a Elmira Vileira, que estamos surpresos pela quantidade de público que a gente está tendo, porque a gente meio que, você baixou essa diretriz de fazer o programa meio que na marra, aí Jana Machado, na última saída que Jana Machado, isso é bom contar para a audiência, a última saída de carro que Jana Machado fez, faz 16, 17 dias, pegou o equipamento que nós tínhamos na redação aberta, um pedaço, um pouquinho do equipamento, levou para sua casa, instalou lá, e, bom, nós conseguimos cumprir com suas diretrizes, com tuas diretrizes, e o mais importante é que o público, que a audiência, que essa companheirada gigante que a gente tem depois de 13 anos, nos está lisonjeando com seu apreço, seu abraço virtual, seu beijo virtual e nos dá a mão virtual, nos solta a nossa mão virtual. Eu tive, inclusive, ontem, eu já tenho muitos anos de andava, né? E ontem uma emoção muito grande, porque não sei se a esta altura, não sei como está compaginando Janaína Machado o jornal de hoje, mas
eu tive o prazer de conversar com o nosso querido amigo Denilson Machado e companheiros de luta. E o que está fazendo a Fundação, o Instituto Arco-Íris, é impressionante. Vocês, se não viram, vai ver daqui a pouquinho. É impressionante. A solidariedade, o melhor do ser humano aparece nestes casos e o pior também, né, Bolsonaro? Então, estamos nessa situação de aparente contradição, mas na verdade é a humanidade mais explícita a partir disso. Bom, alguma outra diretriz? Estamos aqui, os seus soldados e soldadas, seu soldado e sua soldada, esperando novas diretrizes. Alguma coisa para hoje? Alguma diretriz importante? Eu acho que o final é quem pode não sair de casa, que fica em casa, e que... Vou falar uma coisa que pode ser contraditória, mas se assista a gente, veja o que tem o Portal Desacato, mas não fique na internet. As pessoas não fiquem na internet o tempo todo. Tentem ler um livro, assistir a um filme, tá? Porque senão a gente enlouquece. A gente não pode, a gente tem que ficar de plantão o tempo todo, né? Mas precisamos um pouco de distração. Eu sei que é bem difícil, tá? Mas é uma situação inédita no mundo que estamos vivendo e precisamos, dentro do possível, a gente precisa se preservar, né? Muito bem, Thali Felgilenser, nossa diretora-geral do Portal Desacato, em República Dominicana, nos deu mais ou menos um cenário de qual é a nossa responsabilidade, como estamos cumprindo ela. Agradecemos, evidentemente, Thali, que as pessoas nos acompanhem. E seguimos com o JTT Diário Especial, em período de coronavírus, de quarentena, fica em casa, com Jana Machado. É contigo, Jana. Obrigado, Thali. Até. Alô, Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Diário de Coronavírus. Mas, afortunadamente, pelo menos com algumas medidas que aqui, na capital de Santa Catarina e no estado como um todo, estão se mantendo enquanto a quarentena, o distanciamento social. Apesar, como sempre digo em cada entrada para vocês, da pressão de alguns lobbies de parlamentares catarinenses vinculados com os grandes negócios do estado. Vamos conversar um pouco sobre o comportamento e a quem uma pessoa que possa estar deprimida. Por exemplo, eu tenho 14 dias de isolamento. Há pessoas que já têm alguns dias a mais. As pessoas resistem de forma diferente, se comportam de maneira diferente. Tá? Aqueles que têm animaizinhos, como eu, tem outros que estão absolutamente sozinhos, que não moram num apartamento fechado, não tem para onde olhar. Enfim, tudo isso produz. E as situações individuais também, físicas, intelectuais, de cada um, fazem com que as pessoas precisem de orientações. E às vezes, se a pessoa fica muito angustiada, não sabe a quem recorrer. Para isso, vamos falar com muita alegria, rever aqui a cofundadora da Cooperativa Comunicacional Sul, psicóloga Lívia Monte. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, né? Como é que tá a tua quarentena, Raul? Tá bem, mas eu passo uma boa quantidade de tempo sozinho, já faz alguns anos. Quer dizer, sozinho humanamente, né? Que eu tenho meus 4 cachorros. A quarentena, é claro que é desagradável, porque uma coisa é você passar vários dias trabalhando aqui em casa, mas para nossa cooperativa, como agora, mais por escolha. Outra coisa é você ter que passar a quarentena sozinho, né? Por obrigação. E sabendo que isto pode durar 1 mês, 2 meses, 3, e que ninguém de nós tem certeza, sobretudo no federal, tão lastimável como nós temos, ninguém tem certeza de medidas concretas do que está acontecendo. O governador Moisés falava ontem como justificativa nesse recuo do recuo, como falava nossa companheira co-apresentadora Lívia Vilela, no recuo do recuo. Bom, está faltando dinheiro federal, está faltando ações federais. O Brasil está isolado, está fazendo todo o contrário de outros 157 países. Mas minha quarentena está boa, estou conversando com você, conversando com as pessoas e sempre agradecendo a audiência diária, crescente, depois de 13 anos de jornalismo independente aqui.
Pois então, a entrevistada é você. Me diga, como... Então, Raul, como se prepara? antes de tudo, né, é preciso sim seguir as orientações da OMS e das entidades sérias de saúde que apontam que o isolamento, nesse momento, é a melhor forma de achatar a curva de transmissão do vírus, né? Então, é importante que nós fiquemos em quarentena, né? Essa quarentena tem sido bem estressante, primeiro de tudo assim, né? Porque é algo novo. A gente não tinha isso antes, nunca teve. Pelo menos eu que tenho 32 anos de idade, nunca tive que ficar numa quarentena por conta de um vírus. Isso é algo novo, totalmente novo, né? E além disso, né, Raul, assim, tem sido estressante no seguinte sentido, né? Tem muita informação, muita fake news, e o nosso presidente, que deveria, né, representar aqui, né, e nos transmitir uma certa segurança, né, na verdade tem tratado o problema como se fosse uma epidemia, como se fosse uma gripe comum, que não é, né? É uma pandemia, nós vemos muito bem como é que está a questão da Itália, né? A Itália, Milão principalmente, optou, né, por adiar a quarentena e várias propagandas, né, sobre Milão não tem medo, vamos continuar trabalhando. E hoje, né, a Itália vive a condição de que, né, além de todo o sofrimento psíquico que é ficar numa quarentena, que não é uma escolha, né, que é uma quarentena necessária, às 6 horas da tarde, todo dia na Itália, se divulga a lista de mortos na TV, né? Então, imagina o que é, né? Além do sofrimento psíquico do isolamento, ter o sofrimento psíquico de ouvir o nome dos seus mortos toda 6 da tarde. Lívia, os veículos de comunicação têm que colocar a lista dos mortos, têm que colocar a quantidade de falecidos. Como que devem agir? Como devemos agir nós na comunicação? Pode-se colocar o número de mortos como forma de alerta, mas não colocar os nomes das pessoas falecidas? Como é que se age, do ponto de vista psicológico, que é o correto? É aquela coisa, né, Raul? Assim, tipo, no momento os únicos meios que essas pessoas estão tendo acesso, né? Tipo, a TV, né? Tipo, o WhatsApp tem muita informação desencontrada, muita coisa que, assim, que a gente tem que verificar a veracidade ou não. Eu acredito que sim, deve haver algumas comunicações oficiais sobre os mortos, sobre as coisas que estão acontecendo, né? Embora no Brasil nós estamos bem defasados com isso, né? Já que o nosso presidente dá aquele tipo de declaração, né? De que a gente não deveria se importar, né? Muito mais preocupado com a questão econômica do que a questão de salvar vidas, né? Entre várias outras coisas. Mas eu andei pensando, Raul, assim, ó, a mídia tem focado bastante na questão da empatia, né? De que a gente fica em casa, assim, é um erro a gente pensar assim que só atinge os idosos e só atinge as pessoas com doenças crônicas, né? Mas a mídia tem apelado muito para isso, assim, para que a gente seja empático e proteja os grupos de risco, né? Algumas pessoas acabam pensando, né, que só os grupos de risco, então, que se deve preservar, e na verdade não é verdade, né? Mas eu fiquei pensando assim, há quanto tempo que a gente está negligenciando esses grupos de risco? Eu fico pensando assim, no movimento antivacina, por exemplo. Tem muitas pessoas assim que são do movimento antivacina, eu não tomo vacina, mas eu me previno, eu tenho uma alimentação saudável, né? Eu me cuido, né? Tipo, o que é muito legal, né? E realmente, às vezes as pessoas não pegam a doença ou pegam de forma a não apresentar sintomas, mas na verdade elas estão expondo as pessoas, por exemplo, que são imunossupressivas, né? As pessoas que têm que tomar, né? Que têm doenças autoimunes ou transplantados, que têm que, né, baixar a sua imunidade para, né? E aí essas pessoas estão expondo, né? E há muito tempo a gente está expondo o outro, né? Tipo, o Brasil, pelo menos, tem essa cultura de expor o outro, né? A gente vê, por exemplo, no Japão, que as pessoas, quando são doentes, se previnem com máscaras, né? Porque a máscara, na verdade, pelo que eu tenho visto, assim, dos médicos falando, é muito mais eficiente para quem já está doente, não passar para o outro, do que para quem, né, do que para a gente se prevenir, né? Então, eu acho que essa quarentena também pode vir a mudar alguns hábitos nossos, né? Duas perguntas, Lívia. Afirmando a necessidade anterior, o que faz uma pessoa de qualquer idade
que passados alguns dias da quarentena, começa a se sentir sufocada em casa, começa a se sentir quase paranoica por estar fechada, por não poder sair, por não poder tomar contato com outras pessoas. O que se faz nesse caso? Se a pessoa tem um surto de repente, tratando de simplificar pelo exagero, um surto na madrugada, a quem essa pessoa pode chamar? E a segunda questão, para a psicóloga Lívia Monte e também para a mãe Lívia Monte. Como é que se age com crianças pequenas? Bom, é importante a gente ter essa noção, né, Raul, que isolamentos são atípicos e causam sofrimento psíquico, sim, né? Por exemplo, assim, outro dia eu estava assistindo um documentário sobre ir a Marte, né, o ser humano ir a Marte e as diversas dificuldades que se iria encontrar. Uma delas é a psicológica, né? Manter a sanidade mental de pessoas confinadas que vão viajar por, sei lá, 2 anos, basicamente para chegar a Marte. E isso é um dos problemas que mais tem, de certa forma, prejudicado os cientistas, assim, né? Tipo, como é que nós vamos manter a sanidade mental, né? É importante, Raul, que a gente enfatize, né, que em 2018, que foi, né, desde 2012 é possível atendimentos psicológicos via online, né? Mas antes era limitado o número de sessões. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia assumiu que não, né, que realmente assim, a psicoterapia online é necessária, né, é preciso que exista, é preciso que o profissional tenha essa, digamos assim, essa possibilidade, né? Então... Como é que faz, por exemplo, uma pessoa tem que ligar, tem que entrar na internet e fazer o quê para encontrar um profissional, um psicólogo, uma psicóloga? Bom, no Facebook tem vários anúncios, nos sites de psicólogos, né? Cada psicólogo tem usado ferramentas diferentes, né? Tem psicólogos que atendem, por exemplo, por WhatsApp. Tem psicólogos que atendem por Skype, né? E aí, tipo, ver as ferramentas que são disponíveis para a pessoa e que o psicólogo, né, aceita utilizar, né? Perfeito. E enquanto às crianças, para concluir, Lívia? Bom, as crianças, né? Eu acho que assim, as crianças que têm algum entendimento, é importante a gente explicar, né, o que está acontecendo, né, óbvio, com uma linguagem adequada, né? E infelizmente para as crianças que ainda não estão, né, não têm entendimento, como é o caso dos meus filhos, eu tenho filhos de 2 anos, né, eu tenho tentado manter eles muito entretidos, né, trazido coisas novas, jogos novos, tenho buscado muitas informações pela internet, ver o que é possível fazer, bastante coisa, trabalhos com as mãos, manuais, bastante massinha. Eu fiz até massinha com farinha outro dia, né? Com farinha mesmo que a gente faz e tal. Enfim, tem mantido, né, tipo, entretida ao máximo, né? Porque eu acho que, assim, o estresse diminui, né? Eu acho muito importante, Raul, falar também, assim, ó, que existe uma armadilha. Nossa mente, às vezes, tenta nos proteger sobre algumas coisas, assim, né? E, Lívia, às vezes... Lívia, a diretora está me pedindo que nós já temos que deixar a entrevista por aqui. Vamos falar da armadilha na próxima semana? Ou ainda no final desta semana? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Se possível, já nos comprometemos terça-feira próxima, da semana próxima, porque esta gravação está acontecendo segunda-feira e a Lívia Monte vai aparecer para vocês. Hoje está aparecendo neste momento, mas a gravação foi de ontem. Até eu me perdi aí. E a semana próxima voltamos para falar com Lívia Monte, já que ela nos concede essa possibilidade, sobre as armadilhas e o que está acontecendo com esse isolamento. Ok? Pode ser, Lívia Monte, isso? Pode ser. Agradecemos a nossa cofundadora da Cooperativa Comunicacional Sul, psicóloga Lívia Monte, que além do mais está fazendo, não vamos falar disso agora, mas está fazendo um trabalho militante diário extraordinário em algumas comunidades mais vulneráveis das cidades, da nossa cidade e das cidades próximas a Florianópolis. Jana Machado, continua você com o JTT diário em tempos de coronavírus. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT especial, em período de quarentena pela pandemia de coronavírus. Estamos visualizando tudo o que acontece aqui no estado de Santa Catarina e houve preocupação porque ontem à noite, aliás,
domingo à noite, depois das declarações positivas no sentido de estender a quarentena do governador Carlos Moisés, alguns grandes empresários e alguns lobbies políticos também na Assembleia Legislativa começaram a fazer movimentos no sentido de acabar com a quarentena, de não respeitar a quarentena. Tudo bem, os grandes empresários, eles que poderiam efetivamente ter menos dificuldades econômicas, estão fazendo isso. Mas há outro tipo de pequenos empresários, microempresários, agentes culturais, produtores de arte, que estão numa situação muito mais difícil. Sobre isso, vamos falar com o nosso colega jornalista Guto Lima, coproprietário do bar e antiquário Tralharia, do microcentro antigo de Florianópolis, para saber como é que eles vão resolver essa situação econômica, porque também tem salários, tem despesas, tem mercadoria que fica vencida, enfim, e como está agindo também os comerciantes daquela região tão querida do centro histórico, né? do polo histórico da nossa cidade, da nossa ilha de Santa Catarina. Tudo bom, Guto Lima? Bom dia. Bom dia, Raul. Tudo certo? Um grande abraço a toda a equipe de Zacato. Tudo certo na medida do impossível, como eu costumo dizer, né? Essas coisas acontecem, né, Guto? Inclusive, nós estamos fazendo a gravação por segunda vez, porque a plataforma nos previu, né? Nós estamos com muitas entrevistas, quase todas elas via Skype, para o nosso JTT, e acontecem essas questões. Guto, como vai se defender a Tralharia? Como vão se defender os pequenos comerciantes daquela região, né? daquela ponta específica da cidade, né? Para quem não se lembra, estamos falando da Rua João Pinto, da Tiradentes, da Fernando Machado, ruas pelo estilo Saldanha Marinho, Fernando Nunes, enfim, todas aquelas ruas. Aliás, Nunes Machado, desculpa. Nunes Machado, isso. Nunes Machado, se eu falei, inventei o Fernando Nunes aí. Nunes Machado, enfim, de todas essas ruas, perto da escola histórica, né? Da antiga FAED, como é que vão resolver sua vida econômica? Bom, nós, no caso específico, o Tralharia lançou duas campanhas, uma de voucher, né, que seria um consumo pré-pago para quem quiser ficar com esse crédito assim que nós reabrirmos. Daí, no caso, tem uma vantagem em relação a isso, dependendo do que escolhe ali, tem várias possibilidades e vários valores, né? E a gente lançou uma rifa também, voltando àquela origem também de ação entre amigos, com 4 itens do nosso acervo de antiguidades, onde a pessoa pode comprar 1, 2, 3, quantos bilhetes quiserem, são 100 números, e assim que a gente vender todos os bilhetes, a gente vai sortear esses prêmios. Mas isso são paliativos, né, Raul? Muito longe do que se precisaria, de toda forma, para se manter o espaço, né? Se manter o espaço. Ninguém está falando aqui de lucro e nem prolabore, né? Também dos sócios, no caso ali nós somos 2 sócios, eu e o Luiz Henrique Cudo, temos a nossa funcionária, que é a Renata, que é a nossa gerente. A gente já em conversas internas já assumiu um compromisso com ela, né, de estar segurando o pagamento do salário dela, então ela está também nos ajudando no que é possível de modo remoto, né? A Renata está com a gente desde antes de a gente abrir o Tralharia, então nós somos uma equipe mesmo ali, né? E assim, e outros comerciantes da região também, de bares, algumas lojas, estão buscando também alternativas, mas ninguém sabe quanto tempo esse período vai durar. Com certeza não vai ser um curto espaço de tempo. Eu particularmente, em termos da doença em si, imagino que no mínimo até o inverno começar a sair, isso não vai dar uma apaziguada, e depois a gente tem todo, no caso, a ressaca disso, que vai durar ainda um tempo que nem dá de determinar, né? Então... Eu estava pensando no teu associado, no teu companheiro e colega. Sim. Guto, estava pensando agora também, isto é bem espontâneo, por que eu tinha mencionado a Praça Fernando Machado? O que acontece é o seguinte, é um corte no centro da cidade, entre a Praça Fernando Machado, a Praça 15, o Largo da Catedral e aquele setor histórico. Naquele setor histórico acontecem coisas muito importantes. Além do Tralharia, tem outros bares do tipo,
tem lugares que se especializaram em alimentação vegana, lugares de encontro, tem o Instituto Arco-Íris, tem sebos, que são muito importantes, estou pensando no sebo do Tasso, por exemplo, tem espaços relevantes para a cultura de Florianópolis. Uma cultura está atingida pelo destrato dos governos, pela folclorização dos governos municipais, e que agora vai ficar mais atingida. Que passo vão dar eu não vou chamar comerciantes, as pessoas que sustentam cultural, artisticamente, socialmente aquele espaço? Então, isso é muito importante, né, Raul, falar que, na verdade, a área cultural, o setor cultural, ele já vinha sendo destruído há muito tempo, né? Menos editais, menos recursos. Então, a área cultural ela já estava bem afetada e agora, se todos os setores da economia estão sentindo, imagina justamente o setor cultural, né? Então, ainda não tem uma previsão. Alguns estados e alguns municípios fora lançaram pequenos editais para apresentações online e tal. Aqui ainda, né, agora, com o agravamento, né, a tendência cada vez maior de agravamento da doença, a gente não sabe o que vai vir, né? Mas todo esse setor cultural vai... Sim, mas, Guto, em alguns outros países, e a gente acompanha vários países, inclusive com nossos companheiros, repórteres, colaboradores, os governos, em alguns casos, estão se ocupando dos salários, inclusive governos, digamos, muito parecidos com o nosso, como Boris Johnson, que vai pagar 80% dos salários. Em outros lugares, como na Espanha, as pessoas estão ficando liberadas de pagar o aluguel, de pagar a luz, de pagar o gás, de pagar o telefone, e assim por diante. Aqui não se enxerga nenhuma medida nesse sentido. Não se enxerga nenhuma medida de anistia impositiva. Não está havendo nenhuma contribuição. O que é que vocês vão solicitar em concreto? Raul, então, isso é muito importante. O que a gente percebe em termos de Brasil é uma total ausência de Estado, né? Enquanto outros países que a gente vê aí que são países neoliberais, mas o Estado ele está lá ainda, ele existe, está se manifestando e está se posicionando e assumindo compromissos com a população, pequenos empresários. Aqui não. Aqui o próprio governador do Estado falou que ia reabrir e jogou de volta a bomba para o colo do governo federal justamente por uma falta de ajuda ou de ação do governo federal em relação ao mínimo para poder fazer alguma coisa, né? Se tu não tem o mínimo de estrutura para nada, não tem nem máscara, vai ter o quê, né? Então, assim, aqui o que eu vou te comentar? Não tem nada prático. Hoje mesmo a gente fez contato com o banco para perguntar, Banco do Brasil, né? Perguntar, e daí, o que tem aí liberado? Quais são as possibilidades? Por enquanto não tem nada, não tem nada. A própria pessoa que respondeu pelo banco, isso via chat, né, do banco, disse, olha, a demanda está muito grande, a equipe está pequena e a gente não está dando conta. E na prática ainda não tem nada efetivo, né? Por exemplo, surgem coisas, o governo anuncia, mas na prática não existe ainda para essa possibilidade. Também pouco interessa, às vezes, uma situação só de um empréstimo, muitas vezes com garantia real. Olha, isso não adianta. A gente tem que lembrar que a economia ela já estava num processo de maneira geral muito difícil, né? Eu fiz uma publicação e estava lembrando, por exemplo, que nós que abrimos em 2015, passamos por todo aquele processo ali durante o impeachment, por exemplo, onde antes do impeachment uma crise econômica foi agravada por uma crise política com intenção de derrubar a Dilma, por exemplo, e a gente está sentindo as consequências até agora, entende? Claro, se parece que tudo acabou, que não tem mais crise, ou até antes do corona, mas a gente ainda estava sentindo as consequências daquele momento, né? E agora foi agravado. Desculpa te interromper, senão a Jana Machado também depois me cobra, diz, você está fazendo entrevistas muito compridas. Pobre Jana, que são 8, 9 entrevistas por dia, a audiência sabe o esforço que estamos fazendo, a equipe está trabalhando 24 horas por dia, aqui e fora de Florianópolis. Guto, nós sabemos que vocês, nestas horas, estão redigindo e concluindo o manifesto dos comerciantes e produtores culturais, instituições daquele espaço.
nós vamos receber esse documento, nos sentimos na obrigação de espalhar esse documento e de criar consciência crítica através de encontros como este que estamos tendo contigo, a respeito daquele lugar que tem muito a ver com nossa identidade aqui de florianopolitanos, que é muito marcante para nós. Relativamente, passamos um período também de trevas estéticas com a destruição do Largo da Alfândega, uma verdadeira processo de higienização social, para uma coisa muito feia, inclusive, e a gente sabe que depois de passada esta pandemia, corremos o risco de que, perante o fechamento de pequenos empreendimentos, muitas vezes pessoais, inclusive naquela região onde vocês estão, venha a foice de querer destruir aquilo e fazer uma coisa parecida como com o Largo da Alfândega. Então a gente tem que ficar muito de olho, nossa cidade tem que ficar muito de olho para a preservação daquele espaço. O Tolima, jornalista, coproprietário do querido bar e antiquário Tralharia, te agradeço muito esta conversa e vamos te ligar novamente em outros momentos, talvez esta semana e a seguinte, para avaliar esse documento que você está elaborando e os próximos passos que vocês todos, a coletividade comercial e cultural daquele espaço, está tomando para a defesa, não só das fontes de emprego, sino também para a defesa cultural da nossa cidade. Obrigado, Guto Lima. Obrigado, Raul. Valeu, abraço. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Diário. Vocês sabem que tem entidades que durante o ano todo vivem trabalhando com voluntariado e com profissionais, atendendo às necessidades mais prementes dos mais vulneráveis da sociedade. Em Florianópolis não é diferente, e uma das entidades que mais se destaca é a dos nossos queridos amigos e amigas do Instituto Arco-Íris. O Instituto Arco-Íris, todo o ano, às 24 horas por dia, é um espaço de contenção, de formulação também, e de proteção dos mais vulneráveis. O que estará acontecendo com o Instituto dessa natureza? Como terá se multiplicado e dificuldade do trabalho na magnitude desta pandemia mundial? É que vamos conversar com um grande ativista social, dos mais destacados, um gaúcho que faz muitos anos veio privilegiar nossa cidade, Denilson Machado. Boa noite, Denilson. Tudo bem contigo? Boa noite, Raul. Um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo no JTT. Privilégio estar aqui. Privilégio nosso. Denilson, como está a atividade do Instituto Arco-Íris, que tem sido redimensionado, como vocês estão agindo, porque imagino que vocês estarão cumprindo também a quarentena, o distanciamento social, mas como cumpre esse distanciamento social com as pessoas mais vulneráveis? Bom, pessoal, o Instituto Arco-Íris trabalha com pessoas em vulnerabilidade social. Basicamente, nós atendemos 5 populações. As pessoas privadas de liberdade, né? Eu faço parte do Conselho da Comunidade Carcerária, as pessoas em situação de rua, profissionais do sexo, saúde mental e imigrantes. Em relação às pessoas privadas de liberdade, a nossa atuação parou de ser presencial, nós não estamos mais adentrando dentro do sistema carcerário, mas continuamos fazendo as nossas gestões junto a todo o sistema, Secretaria de Assuntos Prisionais, Ministério Público, OAB e tal, para que as pessoas lá dentro tenham os seus direitos garantidos. Tanto o pessoal da saúde mental, que é muito atendido pelos CAPs, nesses momentos estão cumprindo a sua orientação de ficarem em casa. Então essas pessoas também estão em casa. Assim como nós estamos com os imigrantes tentando viabilizar algumas questões de alimentação, mas também estão em casa. A população que mais sofre neste momento dessas pessoas de vulnerabilidade que nós trabalhamos são as pessoas em situação de rua. Essas pessoas costumam ser atendidas por uma série de voluntários, de pessoas na nossa cidade, das mais variadas atividades, espectros políticos. Tem pessoas ligadas a determinadas religiões, a grupos de amigos, a grupos políticos, uma série de pessoas que costumam ajudar essas pessoas.
Bom, com a pandemia do coronavírus, essas pessoas pararam de ajudar, porque essas pessoas foram orientadas a ficar em casa. E acabou que as pessoas em situação de rua ficaram numa situação muito difícil mesmo, né? O que aconteceu? Hoje, a grande parte dessas pessoas estão sendo atendidas dentro da passarela do samba Nego Querido. Nosso espaço do Carnaval de Florianópolis está sendo um espaço onde o arco-íris e vários desses grupos estão atendendo essas pessoas, levando comida, levando roupas, levando colchões, levando tudo que eles precisam. Denilson, quais são as recomendações para as pessoas, para o voluntariado, para as pessoas que voluntariamente estão chegando até aquele lugar? Quais são as recomendações de proteção deles e de proteção dos moradores e moradoras em situação de rua? Os dois campos, como é que deve agir a pessoa para levar lá os alimentos, a roupa, enfim? As pessoas que estão chegando lá e levando as suas doações lá na passarela do samba, é muito seguro, encosta o carro ali perto, desce, entrega para os nossos voluntários que estão lá dentro, eles pegam as doações e pode ir embora, isso é muito tranquilo. O que nós temos pedido, o importante audiência do JTT, para que as pessoas que vão doar roupas, lembre-se que tem que higienizar essas roupas para serem doadas. Nós estamos tendo dificuldade de receber doações lá, que nós temos muito receio de pegar essas roupas imediatamente e passar para as pessoas. Então nós estamos tentando proteger ao máximo aquele espaço, porque entendemos que um lá dentro que se contagie, é bastante possível que isso vire uma situação de calamidade lá dentro entre as pessoas. Incontrolável. Então nós estamos pedindo isso, que as pessoas higienizem as coisas que estão sendo doadas. Bom, aí a pessoa que quer entrar lá, que quer participar das atividades culturais, políticas, as atividades sociais, eu quero lá, olha, eu quero contribuir contando histórias. Maravilhoso, né? Porque nós estamos com uma demanda de pessoas lá dentro e que precisamos que essas pessoas também recebam atenção e tal. Então, as pessoas que vão ajudar com a comida, todo mundo, o que nós estamos pedindo? Lá nós temos o material de EPI, ou seja, luvas e máscaras, né, para as pessoas que entram, né? Apesar de que nós temos que a orientação, ela é de que a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é que as pessoas só usem a máscara quando elas tiverem algum sintoma de gripe. Mas nós estamos sugerindo também para os voluntários que eles utilizem a máscara e as luvas para a segurança de todos, digamos assim, né? Até porque a pessoa, Denilson, é bom esclarecer que a pessoa pode ser assintomática, pode não sentir os sintomas, né? Eles não aparecerem, não se manifestarem e o vírus já está contido nessa pessoa, né? E a pessoa assintomática, ela está transmitindo igual, né? Isso que é importante, que a pessoa ela faz a transmissão igual. Então, nós estamos pedindo que a pessoa ponha a máscara, use luvas, e aí pode circular lá dentro. É claro que a passarela é um espaço interessante, porque ele é aberto, ele é muito grande. Então, nós estamos fazendo todo o possível para que as pessoas mantenham a distância recomendada uns dos outros, e por isso que aquele espaço está sendo utilizado e é um espaço bom para isso. E é isso nós estamos pedindo para as pessoas que puderem ajudar, que possam participar lá do processo. Denilson, uma última pergunta, e nos futuros dias voltaremos a conversar. Como é que as pessoas entram em contato com vocês? Como é que recebem as coordenadas? Algum telefone, WhatsApp, algum link, enfim? Como é que as pessoas entram em contato contigo e com as outras pessoas do Instituto, no sentido de poder viabilizar essa ajuda nas condições adequadas? Sim, eu vou deixar aqui no órgão de contato. Eu tenho, Raul, aqui também uma mensagem aqui de WhatsApp, que eu não sei se vocês têm como jogar na tela depois aí. Eu mando no teu telefone.
Isso. Perfeito, você manda para mim e a gente coloca para a editora fazer isso. Sim. Isso. Aí onde tem os números das informações do número de refeições que estão sendo passadas lá, de pessoas que estão sendo atendidas e tal. E já tem os telefones das pessoas também que eles possam fazer contato. Mas antes de encerrar, eu queria te dar de primeira mão aqui um furo para o JTT, que é uma boa informação. Nós vamos começar, não divulgamos para ninguém ainda, o Arco-Íris vai começar com um projeto chamado Resgate Social. Nós alugamos uma van, nesta van vai ter um motorista, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social e uma pessoa da rua, indicada pela rua, que nós estamos chamando de facilitador. Essa van vai rodar 24 horas por dia na cidade, recolhendo todas as pessoas que estiverem caídas na cidade. Se a pessoa está no chão, qualquer pessoa aqui, depois nós vamos passar também os nossos contatos, nós ainda não temos o telefone do projeto, mas logo vamos estar passando para vocês os números. Por enquanto, as pessoas vou deixar meu telefone, pode estar ligando para a gente. Nós vamos recolher essas pessoas, o enfermeiro vai fazer uma análise de se a situação dessa pessoa é só receber algum alimento, tomar uma água, ou se ela precisa de um banho, nós vamos levar para o Centro Pop, lá para a aba. Se ela precisa de um atendimento médico, nós vamos levar para a UPA. E se o caso é mais sério, aí nós chamamos o SAMU. Inclusive, temos... numa clínica de recuperação, que essas vagas foram alugadas para o Arco-Íris, ou seja, quem vai tocar a política dessas pessoas é o Arco-Íris e não a clínica, para as pessoas que quiserem fazer uma desintoxicação ou que quiserem fazer um tratamento para dependência química, nós vamos ter esse tratamento também. Nós estamos começando nos próximos dias, deve ser agora, aí pelo dia 10 de abril, devemos estar dentro de... E o papel vai ter... o enfermeiro faz essa análise de saúde, o psicólogo faz o atendimento psicológico, o assistente social faz o mapeamento do território e toda a conjuntura onde o cidadão esteve, passou, pode ir. É isso, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o motorista, e estamos botando alguém da rua junto na van para ter esse diálogo que nós estamos chamando de facilitador. Equipes 24 horas por dia, temos 4 equipes trabalhando 12 por 36. Pois então, Denilson, a gente não tem nunca palavras suficientes para agradecer ao Instituto Arco-Íris, a Tia, a Irma, a Carolina, ao Gabriel, sei que está se integrando a Elô Petri, uma pessoa muito próxima a nós, né? A companheira da nossa co-apresentadora, Jana Machado. É uma alegria muito grande, então, são pessoas muito queríveis, o Mário, enfim, tudo que está em torno de você. Muito obrigado, Denilson. A gente vai voltar a conversar. Só vou te pedir um favor. Além de enviar esses dados, nos mantém informados desse furo quando se concretize para nós podermos divulgar para a nossa sociedade. Muito obrigado, Denilson Machado. Foi um grande prazer. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT Diário Especial, pelo processo da pandemia de coronavírus, todos em casa, fiquem em casa, estamos em casa. E desde aqui, virtualmente, agora vamos conversar com o vereador Marco José de Abreu, Marquito, aqui de Florianópolis, pessoas de Florianópolis, porque está acontecendo em todo mundo, que as instituições, as diversas organizações, coletivos, nós mesmos da imprensa, estamos trabalhando de uma forma diferente, de maneira virtual. Eu quero saber, Marquito de Abreu, bom dia, como está funcionando a Câmara de Vereadores de Florianópolis? Sim, obrigado, Raul. Queria mandar um abraço aí também para todo mundo do JTT, a importância aí do jornalismo alternativo e também independente, especialmente, né? E que faz esse trabalho tão importante de estar cobrindo pautas essenciais que certamente não sairiam na grande mídia, né? Queria dizer, a Câmara de Vereadores de Florianópolis, ela ontem inaugurou sua primeira sessão online da história da Câmara. Nós tivemos uma sessão que iniciou por volta das 14h20 e foi encerrar às 22 horas. Desculpa, iniciou às 16h20 e foi encerrar somente às 22 horas, né? Então foi uma sessão longa. Nós tivemos inicialmente uma mensagem do prefeito e posteriormente uma fala do secretário de Saúde,
E o secretário de Saúde, após a fala dele, ele ouviu os vereadores e tirou as dúvidas individualmente por vereador, né? E após isso, a gente votou, apreciou um projeto de resolução da Câmara que regulamenta o funcionamento das sessões virtuais ou sessões online, vamos chamar assim, nesse período especial, né? Então, essa votação ela aconteceu por volta das 21h30. Esse projeto de resolução ele vem acompanhado de um ato da mesa, né? E o vereador Afrânio, representando o grupo de partidos de esquerda, fez algumas emendas a esse projeto de resolução, do qual a gente tentou apreciá-los, mas foram todas derrubadas, essas emendas, né? Uma delas era bem importante, que garantia vamos chamar assim, a obrigatoriedade de somente apreciar as matérias correlacionadas ou correlatas ao tema do Covid-19, né? E que não tenhamos matérias estranhas nesse formato de sessão online, né? Marquito, a outra Marquito, uma pergunta antes de alojar a segunda matéria. Há algum temor de que os setores conservadores se utilizem desta nova situação para passar matérias, digamos, por baixo do computador, digamos agora, antes a gente falava por baixo do tapete, né? Há algum risco disso? Vocês observam com preocupação isso? Você me escuta, Marquito? Raul, eu tive dificuldade de escutar, travou bastante, eu não entendi a tua pergunta, por favor. Sim. Vamos repetir a pergunta. O público, a gente já sabe que estamos com essa problemática de internet. A internet está muito pesada, o mundo todo está se manejando por internet. Há algum temor da bancada popular, da bancada de esquerda, de que os setores conservadores mais vinculados aos grandes negócios da cidade possam aproveitar as reuniões não presenciais, as teleconferências, para aprovar alguma matéria que não seja do proveito da população? Sim, exatamente, Raul. A batalha feita ontem na sessão da Câmara e a tentativa de colocar estas emendas no projeto de resolução que regulamenta a sessão nesse período especial de sessões online justamente era tentar colocar a trava, que eram essas duas travas. A primeira é que somente apreciará matérias exclusivamente correlacionadas ao Covid. E a segunda trava era todas as matérias que fossem para o plenário ser votadas, como elas não passam nas comissões, elas deveriam ser apreciadas e homologadas pelas lideranças de bancadas ou lideranças de blocos. Correto. Mas lideranças de bancadas. E foi derrubada. Essa proposta não passou. Não passou. O que está em vigência, o projeto de resolução, é que a mesa diretora, a presidência da Câmara, tem total atribuição de fazer a pauta da sessão. Eles têm toda a liberdade de poder fazer as escolhas do que vai ser pautado, certo? Então aí, respondendo a tua pergunta, abrem brechas para que outros interesses sejam votados. A grande preocupação nossa é que tem um projeto, são dois projetos que somados alcançam um valor de 100 milhões de reais de empréstimo para a continuidade das obras de infraestrutura chamada asfaltaço, por exemplo. Que continue o tema, por exemplo, da reforma da Previdência, que está na Câmara e que é algo projeto de resolução, ele derruba a obrigatoriedade de tramitação nas comissões e ele dá liberdade para o presidente e a mesa diretora fazer a pauta da ordem do dia do que vai ser votado online. Então, sim, respondendo concretamente, sim, existe aí um grande risco de matérias
que não têm nenhuma relação com o Covid-19 estarem sendo pautadas e votadas diante do que aconteceu ontem, da aprovação do projeto de resolução, né? De qualquer forma... Marco José de Abreu, desculpa, quais são as matérias que estão na Casa, tramitando na Casa, se tiver relacionadas com o Covid-19? Sim. O que aconteceu é que na sexta-feira, a mesa diretora, o presidente da Câmara, abriu um protocolo virtual para protocolar projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projeto de lei complementar e assim por diante, correlatos ao tema do Covid-19, certo? Nós, por exemplo, fizemos um projeto de lei para alterar a lei dos benefícios sociais, para ampliar, para não ficar apenas restrito ao CAD único, mas que seja instituído um cadastro emergencial para os trabalhadores informais, para os autônomos, profissionais liberais, artistas e assim por diante, que não se enquadram no CAD único, porém são hoje altamente precarizados e que são os que mais estão sentindo a depressão econômica resultante da crise sanitária do Covid-19, né? Nós também alteramos o decreto do prefeito Jean Loureiro sobre o benefício social chamado Bolsa Alimentação. A gente fez um decreto legislativo alterando o decreto do prefeito, ampliando. Ele restringiu a apenas 1.800 famílias que recebem Bolsa Família, mas que têm seus filhos vinculados à rede pública municipal. E nós ampliamos para que o Bolsa Alimentação fosse destinado a todas as famílias que estão vinculadas ao CAD único, né? Então, é isso. Uma pergunta... A vereadora Carla Aires também protocolou projetos relacionados ao abastecimento de água, por exemplo, e assim por diante. Agora começam a aparecer projetos de lei relacionados ao Covid, né? Uma última pergunta, e te agradecendo e desculpando a audiência, estamos tendo alguns travamentos, né, naturais neste encontro com o vereador Marco José de Abreu, Marquito, do PSOL de Florianópolis, mas se escuta perfeitamente e se assiste ao vereador. Temos uma preocupação expressada, bem localizada aqui em Florianópolis, um par nas últimas horas. Uma tem a ver com algumas empresas de telefonia, de call center, como são conhecidas, que não estão liberando seus trabalhadores. E a outra preocupação é aí no microcentro, no Centrinho Velho de Florianópolis, onde tem instituições como o Arco-Íris, tem alguns lugares de encontro, alguns bares, onde tem pequenos comerciantes, pequenos artesãos, artistas, produtores culturais, que realmente já estavam numa situação muito difícil desde 2016 para aqui, e agora a situação fica pior ainda. Há algum projeto, se poderia estudar algum projeto vinculante com o Estado de Santa Catarina, em que esses comerciantes, esses produtores culturais que estão afincados naquele pequeno espaço, o próprio Instituto, enfim, tenha alguma facilidade no sentido dos tributos que pagam, por exemplo, municipais, impostos, IPTU, varrido e limpeza, mas também conectados com o Estado, luz elétrica, enfim, esses serviços, água da Casan, esses serviços de água sanitária. Há algum projeto na Câmara de Vereadores nesse sentido para aliviar e para que esses espaços possam sobreviver o processo da pandemia e, no caso dos que trabalham voluntariamente, tenham melhores condições de fazê-lo? Sim. Foi aprovado na Assembleia Legislativa o não corte desses serviços de água, energia elétrica, nesse período de acho que foram de 3 meses, né? Mas está falando de adiamento de pagamento. Estou te falando de eliminação. Nós fizemos um mandato, a gente está desde o dia 18 trabalhando de forma remota com o mandato
chamado mandato de emergência, né, o gabinete de emergência. A gente fez uma carta com 19 pontos. Um dos pontos foi enviado para a presidência da Celesc e também da Casan para o não pagamento das taxas ou tarifas de energia elétrica e água e esgoto. Esse foi um pedido nosso. O segundo que a gente vai protocolar, não como projeto de lei, mas como indicação, é que o ISS daqueles que prestam serviços nessas regiões, eles sejam abatidos durante o período de quarentena e que esteja valendo o período de quarentena. Já existe um movimento para que isso aconteça, né? Existe aí a gente acha que tu falaste muito bem que o sistema já estava altamente em crise. Nós temos mais de 50 mil famílias que são trabalhadores informais na cidade de Florianópolis, 50 mil famílias, uma cidade de 500 mil habitantes. Então a gente coloca aí que aproximadamente 200 mil pessoas vivem da informalidade, é quase a metade da população, e que não aparece nos indicadores, e que são pessoas, são artistas, são profissionais que montam seus pequenos negócios e que às vezes têm um ou outro familiar ou mesmo que trabalham com eles. Então, todas essas pessoas não têm nenhum capital de giro, não tem, para uma semana, acabou, vai ao fundo, né? E esses profissionais, inclusive, trabalham na semana para pagar a semana seguinte. Então, a gente sente, eu tenho acompanhado várias iniciativas solidárias, autogestionadas, as campanhas solidárias estão muito, muito presentes, né? E tenho acompanhado os grupos de artesãos, aqueles que fazem feira, aqueles que são artistas de rua, os artistas mesmo, cantores, que dependem dos bares e restaurantes para funcionar, e assim por diante. Então, de fato, a gente tem que agora, nesse momento, pensar no que é mais emergente, que é a questão da fome, da alimentação, do acesso à água, dos meios para garantir, nessa crise sanitária, que eu chamo de uma crise sanitária e econômica, ela ter que vir junto com instrumentos do Estado. Então, o acesso à água, o acesso ao saneamento básico, o acesso a equipamentos de proteção individual são necessários. Mas também a gente tem que ver do ponto de vista da economia, porque os bancos não deixam de cobrar os juros. Os Estados não deixam de salvar as grandes corporações. Por que agora o velho da van não faz tudo aquilo que ele sonegou para o Estado, ele não recupera e coloca? Por que eles não forçam, fecham suas lojas, retira seus produtos, distribui para a população? É o momento da gente também forçar e demonstrar o quanto injusto é esse país, que já chegou a ser a 8ª economia do mundo. E nesse ponto da injustiça que nós temos que trabalhar agora, nesse momento, né? Muito bem. Vereador Marcos José de Abreu, Marquito, amigo desta casa jornalística, companheiros de lutas, considere este espaço livre, use ele quantas vezes você achar oportuno, quantas vezes você quiser, também o espaço escrito do nosso portal, através justamente desses projetos. O primeiro projeto que já vocês encaminharam seria importante, nós agradeceríamos. A redação agradeceria que você veiculasse para nós dar mais publicidade também junto ao nosso público, e para que as pessoas possam defender essas ponências em favor da vida, da saúde e, sobretudo, da área social, dos setores sociais mais vulneráveis. Muito obrigado, Marquito. Muito obrigado, Raul. Obrigado, JTT. Estarei encaminhando aí tanto a carta que nós fizemos com as 19 propostas, conjuntamente com os projetos que foram protocolados. Valeu, obrigado aí para todo mundo. Bom trabalho aí. Fique em casa, galera, por favor. Quem puder, né? Quem tem esse privilégio também de ter casa. Continua você com a edição, Jana Machado. A gente volta desde algum outro lugar. Mas hoje a gente não volta mais. Só voltamos amanhã, quarta-feira. Um grande abraço. Bom trabalho, Jana Machado. Vim aqui dizer que nós vivemos um momento delicado na ciência brasileira, o que tem a ver com a Emenda Constitucional 95, que limita por 20 anos os investimentos públicos em saúde, em educação e em ciência. No dia 18 de março, em meio a uma pandemia e isolamento de quarentena em casa, baixam a portaria número 34, que corta mais de 570 bolsas na minha universidade. Me chamo Maria. Me chamo Heloísa. Me chamo Renan Lopes Chagas. Eu me chamo Lorena. Meu nome é Tarcísio. Meu nome é Bruno Miranda. Eu me chamo Débora.
Meu nome é Francine. Me chamo Leonardo Arthur. Eu sou cientista. Recentemente fui aprovado no doutorado em ecologia. Ingressei no mestrado acadêmico. Eu ingressei esse ano no mestrado. Ingressei agora no início do ano 2020 para o programa de pós-graduação em ecologia. E iniciei nesse ano meu doutorado, aqui no Brasil. Eu ingressei esse ano no mestrado. Ingressando pelo mestrado pelo PPG-FAP. Eu ingressei no PPG-FAP nesse ano de 2020. Sou ingressante no mestrado em ecologia da UFSC em 2020. E mesmo após ter assinado os documentos para receber a bolsa, eu tive ela cortada. No final de fevereiro, pedi demissão do meu antigo emprego e assinei um novo contrato com a CAPES. Hoje, eu tive meu salário de cientista cortado e também fiquei desempregada, como é a situação de milhares de cientistas brasileiros que remodelaram suas vidas, mudaram de cidade, pediram demissão para poder estar trabalhando com ciência nas universidades. Eu deixei minha atividade remunerada em fevereiro para conseguir iniciar o mestrado acadêmico. Em fevereiro mesmo, recusei 2 ofertas de emprego, pois teria garantia de receber uma bolsa pela CAPES em abril. Eu me mudei para Floripa, porque a minha bolsa de mestrado estava garantida. Porém, com a nova portaria da CAPES, acabei perdendo a minha bolsa e estou sem condições de me manter aqui. Eu larguei tudo. Deixei o emprego, deixei minha família, deixei minha esposa, deixei toda uma vida que eu tinha lá e vim atrás do meu sonho. E eu perdi o meu incentivo e o meu sustento. Inviabiliza completamente o desenvolvimento do meu doutorado e interrompe a minha carreira científica. Além de levar à interrupção da minha carreira e me deixar numa situação vulnerável em meio a uma pandemia. Isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com outras e outros pós-graduandos no Brasil. Agora, nós integramos a enorme lista de pessoas desempregadas nesse país. Isso é muito grave. Vidas dedicadas exclusivamente à pesquisa e produção científica. Pessoas que tinham se mudado de suas cidades, saído de seus empregos. Alunos de doutorado e mestrado são trabalhadores, produtores de conhecimento e devem ser valorizados. O corte realizado pela Portaria 34 da CAPES é um desmonte e assassinato da pesquisa brasileira. Esses cortes representam um retrocesso à educação e impedem a continuidade da pesquisa de muitos estudantes. Sem pós-graduação, nós estamos assassinando a ciência e a educação no Brasil. Então, é importante dizer que esse é um desmonte, um projeto de desmonte da ciência brasileira, a ciência brasileira que hoje é desenvolvida nas pós-graduações das universidades públicas, a ciência brasileira que desenvolve vacinas, conhecimento e tecnologia para o nosso país. E a bolsa, que é fornecida por agências públicas de financiamento de pesquisa, como a CAPES, garante a qualidade, a idoneidade e a autonomia acadêmica das pesquisas brasileiras. Os cortes da CAPES, eles não só retiraram minha bolsa de estudo, foi meu país me dizendo para não continuar. Nenhuma bolsa a menos.